Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Agora. Alô, amigos, um grande abraço, com a graça de Deus. Mais um Batendo o Guizo, o veneno da política, o veneno que deveria estar na política, infelizmente não está, ou às vezes está. Mas que nós aqui, nesse podcast, que é um da série de podcasts do Preto no Branco, procuramos trazer a parte boa. Até mesmo já tivemos aqui um entrevistado que disse o seguinte, meu caro Sidão, vereador de segundo mandato, nosso convidado de hoje, que em doses homeopáticas, doutora Larissa, meu caro Jadir, Leozinho e amigos, o veneno, ele é remédio. Sim. Ou pode ser remédio. Então, viu, vamos ao trabalho. Vereador Sidão da Telepar, convidado e mais um dos parlamentares que vem até o nosso podcast, e hoje, acompanhado da doutora Larissa, que se recusou de estar aqui na mesa, prefere estar sentada ali. De repente ela nem sabe, mas já está aparecendo. E vem fazer um balanço da sua atividade política, que agora nós estamos já na metade do segundo mandato, e pelos fatos que têm acontecido dentro de Cascavel, nos setores do desenvolvimento econômico, social, habitacional, esportivo e tudo mais, são assuntos que interessam ao Legislativo, e o Sidão tem uma característica, meu caro vereador, permita assim classificar e rotular, é muito participativo, é o chamado bicho carpinteiro, não para quieto nunca, está sempre presente nos acontecimentos. Então, quero perguntar ao senhor se o senhor está feliz, agora que estamos há 15 meses de terminar esse seu segundo mandato, o senhor que ficou mais de década longe dos holofotes políticos e da tribuna e retornou agora. Um balancinho rápido para iniciar a nossa conversa aí. Está satisfeito? Não muito, falta ainda muita coisa. Agradeço a sua presença aqui no nosso podcast do Preto no Branco. Ô, Miguel, obrigado, Léo, Jadir, a tua Larissa nos acompanhando aqui. Miguel, em primeiro lugar, sempre quero agradecer a Deus, sempre. Em primeiro lugar, a Deus, porque não existe nada, eu não consigo nem imaginar o que seria de nós sem a proteção dele. Então, só tenho que agradecer a Deus, porque ficar 16 anos fora e voltar, isso é uma dádiva de Deus, né? Foi um presente que Deus nos deu, porque a gente sabe a dificuldade que é, e muitas vezes você sai candidato e desacreditado. Ninguém acredita em você, as pessoas não te ajudam porque você não vai se eleger. Vou dar alguém que não vai se eleger? Então é mais difícil. Então a gente, graças a Deus, chegamos lá, estamos aqui, né? Chegamos aí no ponto que chegamos e estamos trabalhando sempre para o melhor da população. Você se arrepende de ter ficado tanto tempo longe da tribuna, afastado? Por que você não aventurou antes? Eu fui candidato à reeleição em 2004, fiz uma boa votação, só que a coligação não me ajudou. Entendeu? Eu fiz quase 1.500 votos e fiquei fora por causa da coligação. Mas eu não me arrependo porque é o seguinte, como tem a Bíblia 3 de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Então eu acredito que o nosso Deus sabe tudo que é melhor para nós, como eu acabei de falar agora. Entendeu? Então hoje estou mais maduro, os filhos já estão criados, hoje na fase dos netos, então eu tenho mais tempo a dedicar mais à população, porque na realidade sempre dediquei meu tempo à população, sempre dediquei meu tempo ao trabalho, dia a dia como vereador, e às vezes fiquei muito ausente da família, porque o político acaba ficando ausente da família. Que o político que não fica ausente da família é mentira, porque como ele não vai ficar? É um evento noturno, é um trabalho de manhã, é um evento no final de semana. Você está sempre envolvido, mas quem quer participar tem que se envolver no processo. Então eu agradeço a Deus por esse tempo e estou muito feliz hoje com a equipe, com o trabalho que vem fazendo no dia a dia. Eu acredito que a população também está satisfeita com o nosso trabalho. Já pensa em alinhavar um terceiro mandato? Uma reeleição? Sou candidato à reeleição. Se Deus quiser, estamos trabalhando, sempre trabalhamos, né? Buscando a reeleição. Porque se tem uma pessoa feliz daquilo que faz, sou eu. Me sinto muito grato, eu não gosto de falar muito, que me emociono, mas quando você faz alguma coisa e alguém liga para você e fala muito obrigado, se deu certo, às vezes você nem sabe o que você fez,
mas você foi voz para alguém. Este é o caminho que eu vejo na política. Você ser o porta-voz de alguém. O senhor é do PSB. Sim. E o PSB em Cascavel tem o seu diretório, tem a sua executiva e tem planos. O prefeiturável empresário Marcos Vinícius, presidente do partido, assim dito já em muitos momentos, embora não esteja aparecendo aí nas listas, e tampouco aparece nas pesquisas, eu não sei o que você comenta a respeito disso aí, mas ele está atento e ativo. Como é que o PSB vai se comportar nas eleições hoje? O que você pode nos dizer a respeito disso aí? O nosso partido é um partido que nós sempre se reunimos. Qualquer decisão que for tomada dentro do partido, nós reunimos primeiro o diretório, se reúne o diretório e tomamos decisão em conjunto. E hoje, no momento, o Marcos Vinícius é o nosso pré-candidato. É o nome do partido. É o nome do partido. Tanto é que o Luciano Dutti, nosso presidente estadual, chamou ele para Curitiba, foi para Curitiba, já conversou com o Luciano, que o Luciano precisa, o partido, ter um candidato a prefeito de Cascavel. Certo. Por quê? Você sabe ter um candidato a prefeito, fortalece o partido, fortalece a legenda, fortalece toda a equipe. O partido é que nem time de futebol, né? Sim. Tem que ter técnico, tem que ter jogador e tem que participar do certame. Sim, senão não participar, não adianta. participa, né? Então nós estamos fazendo esse trabalho. É como você falou, agora o trabalho maior fica a critério dele também, né? Nós estamos pensando em fazer uma boa chapa de vereadores, aí a gente está preocupado ainda. Eu acredito que não vai ter mais aquela coligação de 3 partidos, tipo mini federação, mas é um conjunto de partidos. Que nós, lá atrás, nós estávamos PDT, PSB e Solidariedade. Aí acabou não acontecendo, Sim. então cada um ficou individual hoje. Pelo menos o PSB está liberado. E sem contar que também agora diminuiu o número de candidatos a vereadores. Será uma eleição diferente, Cidão? Totalmente diferente. De acordo com a sua experiência? Totalmente Não diferente. E mais difícil, segundo alguns, você concorda com isso? Bem mais difícil, porque você vai ter menos candidatos concorrendo, a legenda fica maior, que o número de eleitor é o mesmo. Entendeu? O número de eleitor é o mesmo, não vai mudar. Aliás, aumentou o número de eleitor de Cascavel. Porque eu mesmo estou forçando o pessoal a fazer o título em Cascavel. Eu vou conversar com um, converso com o outro, vou ir nas empresas, conversando com os gerentes da empresa, com os diretores da empresa. Falo, como é que está teu quadro de colaborador? Ah, está tanto. Quantos deles votam fora de Cascavel? Muita gente? Muita gente que vota fora de Cascavel. E eu estou conversando com eles, pedindo que vá ao fórum eleitoral e traga o título para Cascavel para que fortalecemos a nossa política local. Agora, o eleitor está interessado, Cidão, porque essa sua questão levantada, o encaminhamento na busca do eleitor é um processo, precisa, inclusive, ser respeitado, é uma boa iniciativa, acredito. Mas será que o eleitor quer saber de filiação, quer saber de votar, quer saber de política? Porque você tem que abrir uma janela para o eleitor primeiro. Você abre a janela e conversa com ele para dizer qual é a importância de um prefeito e de um vereador da sua cidade. Ele não pode olhar para o contexto nacional, aborrecimento do contexto nacional, ou aborrecimento do contexto estadual. A política maior é a política local. Quem é que você conhece hoje, fora de Cascavel? Você conhece o vereador, conhece o pai do vereador, a mãe do vereador, a esposa, o filho, conhece a família do vereador, sabe onde é que o vereador mora, você tem acesso ao vereador. Agora, quando você vai a nível, você vota, em primeiro lugar, para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, senador, o ano que vai ter 2 votos para senadores. Você acredita nisso? E vai ter um voto, para presidente. Então você vota no mínimo para 7. Qual deles você tem acesso? Qual deles você tem acesso? É o vereador, que está junto com a comunidade dia a dia, e o prefeito. E mesmo assim o prefeito tem que marcar horário, porque o prefeito cuida da cidade inteira. É um prefeito para a cidade inteira. E 21 vereadores para a cidade. Então são 21 pessoas a mais. Entendeu? Então o que eu sempre falo? O vereador é o porta-voz da população. E sofre muito o tal do vereador. Até eu lembro agora, o presidente Alessio Spínola, presidente da Câmara, costuma dizer, e defendendo o vereador, a função, que a palavra vereador termina com o quê? Com dor. E dói muito ser vereador? Sempre. Dói. Não é questão de doer no sentido do pejorativo, mas aquela dor, assim, a dor que fala, é muitas vezes você ser amarrado e você não conseguir resolver. Eu sou aquele cara assim, que sinto, às vezes, quando eu não consigo resolver, parece que estou inútil. Isso me deixa inútil.
E às vezes acordo de madrugada pensando naquilo que ficou para trás, o que eu posso fazer, com quem que eu vou falar, como vou recorrer, para mim poder conseguir fazer aquilo que a pessoa precisa. Tem gente que diz que vereador não é para ficar fazendo trabalho de formiguinha, de varejo. Vereador é para fiscalizar o executivo, fazer leis para toda a comunidade. Agora, eu ouço isso já, no mínimo, uns 40 anos de atividade aí. E não mudou nada. Os vereadores têm que trabalhar porque o povo vai e pede e cobra. É porque, como eu disse, o vereador é a voz da população. Você entendeu? Ele não tem, muitas vezes, o cidadão de bem não tem voz. E a voz do vereador, o que é? Às vezes mudar até uma lei, às vezes proporcionar uma lei, criar uma lei do município que favoreça a própria população no geral, que às vezes você enxerga algo diferente que você não consegue fazer. Mas daqui a pouco vem alguém que dá uma ideia e fala, escuta, que tal a gente fazer assim, assim, fui em tal cidade, tal estado, existe essa facilidade. E aí você busca aquilo, senta com a assessoria, busca e traz isso. Os encaminhamentos que chama, né? Não é um assistencialismo no sentido pejorativo da palavra, muitas vezes, mas entendemos assim, eu não sei se você concorda, que o que falta muitas vezes é informação para o eleitor, para o cidadão. Que ele não sabe a que porta se dirigir na prefeitura para encaminhar uma situação de carnê de IPTU, por exemplo. Não sabe como fazer para pleitear uma iluminação num poste que ele paga a taxa e o poste não liga a lâmpada há 2, 3, 4 meses. Ou então um buraco na frente da casa quando ele sai com o carro ali. Não sabe a quem se dirigir. E também não quer sair, não tem tempo de largar os seus afazeres para ir atrás dos órgãos aí responsáveis. Agora, o vereador faz isso. É uma das atribuições, quer queira, quer não queira. E eu posso mostrar para você que não dá para mostrar na câmera. Pode citar. Mas ontem à noite, eu saí. O vereador é assim. Primeiro eu. Quando eu saio, eu chego num lugar, bom dia, boa tarde, eu vou me turmando, coisa parecida. Então, ontem à noite eu saí e a pessoa já passou para mim um problema. Teve um recap aqui nessa rua aqui perto de vocês, aqui, né, na Recife, onde tem a vaga, o espaço de acessibilidade, que é rebaixada, ficava no nível do asfalto velho. O proprietário fez a calçada bonita, parabenizar o proprietário que fez a calçada, e ficou no nível do asfalto velho. Agora, fizeram o recap, aí tiveram que arrancar o recap de novo, para fazer o novo, porque ficou abaixo da altura. Aí o nosso engenheiro Ulisses, o pessoal da CESOP, veio ali, fiscalizou, não está na espessura, parabéns, fiscais, parabéns para vocês. E mandou fazer novamente. Hoje está dando um degrau de 7 dessa grossura. Não tem como o cadeirante passar. Então, veja aqui a situação. Entendeu? E nós pensamos na acessibilidade, temos que fazer mais que depressa. Já acionei o pessoal da CESOP para ir no local, verificar se dá para chanfrar o asfalto ou vamos ter que encher esse espaço de acessibilidade. Agora, essa relação, e esse é um exemplo que você dá, poderia dar tantos outros aí, essa relação legislativo com executivo, muitas vezes ela não é uma relação fácil de ser encaminhada para as soluções acontecer, porque o processo é muito complexo. Você falava um dia comigo, isso lá no começo da atual legislatura, desse seu segundo mandato, e dizia assim, olha, eu preciso achar tempo para ir fiscalizar obras. Eu tenho que ir, você falou assim, e me olhou com um olho bem grande. Você estava recebendo alguma informação, alguma denúncia, tinha alguma preocupação e tal, porque é um problema muito sério essa questão de obras no geral. Você só citou uma aí, que é de um asfalto e tal, mas tem a obra, escola, CEMEI e etc. lá, tem muita denúncia, empresas que não conseguem trabalhar e cria o problema. Isso tudo estoura também na conta do vereador, viu, Sidão? Claro. E aí, vai fazer o quê? Você tem fiscalizado? Consegue fiscalizar? Tenho fiscalizado, não aquilo a contento. Sou bem claro, não a contento, porque Cascavel tem muita obra. Sim. É muita obra, é colégio. E outra coisa, aquilo que nós falamos já, que fizemos um documento, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras, solicitando a eles tudo que foi de obras, que o projeto passa pela Câmara, vai construir uma escola, vem para a Câmara, liberação de orçamento, autorização, papá. Aí acontece, quando for construir essa obra, que uma empresa ganhou essa licitação, mandar para a Comissão de Viações de Obra
que essa obra vai ser concluída. Não interessa qual vai ser a empresa, mas a empresa tal ganhou a licitação saiu, e essa obra vai começar em 30, 40 dias. O que nós temos falado? Agora nós estamos preocupados, nós estamos conversando, a doutora Larissa, muita semana passada dessa semana, a respeito da Avenida Carlos Gomes. Vai ser uma obra imensa. Imponente, cara. Uma obra cara, difícil. E uma obra difícil. Complexa. Exatamente. E aí, então, quantas pessoas que ela vai abranger? Se pegar, vai ficar uma das obras mais bonitas de Cascavel. Sim. Eu acredito. Vai ficar uma das obras mais bonitas. O que nós temos que fazer? Eu pedi para a doutora, me vê o projeto dessa obra, quero ver o projeto dessa obra, o que nós podemos trabalhar junto, para que nós possamos, pelo menos, acompanhar a obra, e se tiver alguma dúvida, pegar o engenheiro Ulisses, o engenheiro Sandro, o engenheiro Marcos, o pessoal da CESOP, o próprio engenheiro Jefferson, para cuidar dessa parte. Porque Cascavel teve muitas obras antigas, que dos mandatos passados que ele acompanhou, tinha obra que o pessoal fazia de uma forma contrária. Construía, abria a valeta fora, tipo assim, até chato de falar às vezes, abria a valeta, como se fosse por as manilhas. E aqui está a boca do bueiro. Colocava a boca do bueiro, fazia a manilha. O fiscal passava de dia, passava lá, tudo aberto a valeta. Certo. Aí o que eles faziam? Colocava, isso eu peguei, 4 manilhas, a boca do lobo está aqui, 4 manilhas para cá e 4 manilhas para lá. E aterrava tudo o resto e voltava normal. Aí quando chovia não pode fraca, dar certo. descia. Sim. Aí quando chovia forte, a água voltava para cima. Aí nós íamos lá, íamos naquele local, chegava lá, não conseguia fazer. Por quê? Não existia ligação. Obra de 10, 15 anos já passada, como é que se faz isso? Como é que mexe agora? Como é que se mexe nisso? É. Tem que rasgar o asfalto para fazer novamente. Muito bem. E também nós temos uma outra questão, que é antiga, e agora recentemente foi noticiado que o seu mandato está querendo saber a quantas andas. O senhor pediu informações a respeito da questão das calçadas, que são detonadas pelos troncos, pelas raízes de árvores grandes, imponentes, que foram plantadas de uma forma equivocada, não intencional na época, isso lá para trás, mas que acabaram crescendo e estouraram tudo, né? E hoje a cidade, que já deveria, nesse quesito, estar bem mais bonita, ainda não está. Qual que é a sua intenção? Você quer mexer com o vespeiro? Botar a mão no formigueiro? Como é que é isso aí? Isso aí não é fácil, hein? Para mim não é vespeiro, porque eu estou fazendo papel como vereador. Estou legislando não em causa própria, mas em causa da população. Se você pegar, eu sempre falo o seguinte, pega um cadeirante, senta um dia na cadeira de roda. Você senta na cadeira de roda. Já fiz essa. Senta na cadeira de roda. E tenta caminhar na Avenida Brasil para você ver como... Não sair do lugar. Entendeu? Você vai. Ao parte da Avenida Brasil, que tem que você vai? Onde é que foi feito o calçadão? Onde é que foi reformulado? A Avenida Brasil em si, portanto, é bonita. Você vai para a Avenida Brasil, é um cartão postal. Quando você cai na Rio Grande do Sul, você cai na Paraná, numa Pernambuco, numa São Paulo. E por aí vai. Aí tudo. Tem lugar que o pessoal faz a calçada. A minha entrada da minha casa é aqui. Como o terreno tem desnível, a minha entrada do meu terreno é aqui. Eu não vou fazer a minha entrada para ela ficar mais suave, para que o vizinho do lado possa fazer calçada lateral, para ter uma acessibilidade. Nós temos locais em Cascavel que dá uma chanfrada. Não tem como o pedestre passar, nem o pedestre passar, que é um cadeirante. Ele tem que ir pela pista para passar. Agora, Cidão, como é que fiscaliza isso aí? Você precisa ter uma equipe muito grande, cidade enorme, cada vez aumentando mais. Agora, o perímetro urbano acabou de aumentar, os senhores aprovaram lá, o prefeito sancionou, mais de 50%, então imagina, né? E aí, como é que faz para fiscalizar? E você sabe muito bem que a administração municipal, se tem uma coisa que nenhum prefeito gosta ou quer, é investir em fiscalização. Fiscalizar tira voto, vereador. Fiscalizar dá problema com as lideranças, os empresários e tudo mais, com o pessoal ligado aí às construtoras. E nós temos, assim, um time curto de fiscais. No meio ambiente, tinha 2. Recentemente, Jair aposentou. ficou 1.
O Jair se aposentou, ficou só o Vanderlei. Lá no Thales, que tem esse órgão lá, IPC. o IPC, que é exatamente isso que nós estamos falando, também o time é reduzidíssimo. E aí, como é que resolve esse problema? Miguel, tem duas soluções. O município hoje está com a folha já meio pesada. 60 devido milhões, sabia? Entendeu? 60 pau. a folha. Uhum. Então, E vai subir. O que nós falamos? É que a média é 60, a folha em si dá 50, mas como se conta 10/3, é da média de 60 milhões final. Mas o que eu quero dizer para você? Hoje nós temos muito curso de engenharia em Cascavel. Nós temos pela Unioeste, nós temos pela Univel, nós temos pela FAG, outras universidades à distância, nós temos a Unipar. Nós temos hoje, Cascavel é um centro hoje de faculdades, onde tem vários cursos de engenharias. O que nós podemos fazer? Ter, nesse período, todos engenheiros precisam de estágio. Já estive conversando com o pessoal do Siduscom. O Siduscom é nosso parceiro. Né, doutora? Estivemos lá? O Siduscom também é nosso parceiro. Então, o Siduscom está conosco. Então, o que nós vamos fazer? Daqui a pouco, se não tem mão de obra própria para fiscalizar, esse pessoal do terceiro ano em diante já pode fazer fiscalização, faz um convênio que ele está notificado e aí depois o município faz dá andamento no processo. Porque nós estamos também, Miguel... É o jeito, viu? Viu, Miguel? Porque não só a lei do incentivo, do desconto do IPTU, para quem faz a calçada naquele ano que ele faz, desconto de 10%. É isso que o senhor pediu para saber como é que está. 10%. Né? Quais foram as pessoas beneficiadas se realmente as pessoas fez a calçada dentro do padrão. Porque daqui a pouco você faz uma maquiagem, ganha o desconto, mas você não fez a calçada como era para ser feita. E, aliás, eu estou pedindo agora que Cascavel, nós mudamos um pouco essa calçada, que ela seja drenante. Drenante. Certo. Não mais o paver drenante, ou lá a J maior, mas seja drenante, que realmente a chuva caia e vai para o solo. Tá? Outra coisa que nós também estamos trabalhando, tirar aquela calçadinha, quando hoje é padrão do município, a calçada de 40 centímetros na beira do meio-fio. Aquela calçada de 40 centímetros, não existe aquilo. Na realidade, aquela calçada de 40 centímetros, como é que um cadeirante anda? Não tem como. Então, a nossa ideia é que é sentar com o IPC, fazer uma indicação, um requerimento solicitando a mudança e trazer aqueles 40 centímetros que está aqui na beira da calçada, jogar na lateral da casa, que ele possa fazer uma floreira, que ele plante uma grama na sua parte do muro, naquela parte lá, para deixar um espaço no mínimo de 1,5 metros para um cadeirante que passa ali, uma pessoa que queira caminhar, não precisa se aproximar, porque Cascavel também tem muitos animais. Quanto mais ficar mais distante do portão, menos susto você leva. Porque eu sei que quando você vai caminhando, é pouco se um cachorro... Correto. Não que te ataque. Agora, vereador, o senhor sozinho não consegue ir muito longe nessas missões aí. O senhor sabe, né? Sim. Primeiro que o senhor precisa ter um apoio da casa, né? Que um vereador propondo e os outros 20 apoiando é uma coisa do legislativo. É bem mais forte. Agora, também só isso não resolve. Precisa ter uma adesão do executivo, né? No encaminhamento, tem que ir lá falar com o pessoal da área para ver se do jeito se ajusta, porque quando vai o negócio para frente, vai a plenária votado, vai para a sanção do prefeito, tem que estar quase que acabado o negócio, para não ter veto, não voltar e tal. E mais do que tudo, é preciso que o senhor tenha apoio comunitário. Se nós estamos falando de deficientes, se estamos falando da população em geral, tudo segmentado, tudo organizado, as entidades que estão aí, ACAS e outras mais, né? Preciso somar junto, viu? Porque senão fica cada um puxando para um lado e fica tudo muito difícil e muito demorado. Então, cumprimento aí o senhor nesse sentido e desejamos sucesso. E emendo um outro assunto também muito preocupante, que são os gatos, né? E a questão da fiação exposta na cidade de Cascavel, e que tem o mesmo problema em outras cidades do porte médio, grande como o nosso e outros menores também. E o senhor já tem tocado nesse assunto. Tem resolvido alguma coisa? Porque ele sai por aí em algumas regiões, clareou. Em outras continua escuro, de tanto fio entre um poste e outro, vereador. Fizemos a lei, novamente, retificamos a lei, junto com os vereadores, com os demais vereadores, mas estamos 3 vereadores,
fizemos a lei novamente. Agora nós estamos notificando a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Ela é detetora do contrato dessas empresas. Mas ela fala, a Copel. Ela fala que são as outras. Não, a Copel, ela é responsável. Tipo, o prédio é dela. Não. É? Ela não pode chutar para ninguém. O poste é dela. Ah, sim. A quem ganhou a concessão de uso do solo para colocar os postes foi a Copel. Certo. Então a Copel ganhou a concessão, e aliás, há muito tempo, que tem o direito tem normas que não pode Isso. uma empresa qualquer que queira explorar comercialmente um serviço aí, ir lá e meter um fio simplesmente naqueles postes. Só que elas são delas. Nós até pensamos, Miguel, de futuramente trabalhar mais arrojado nesse sentido. As empresas que não tiver credenciada junto ao município, com alvará junto ao município, não e uma poderão autorização instalar. da Copel para usar, porque nem a Copel sabe as empresas estão usando o poste. Claro que não. Porque eles pagam eles não pagam pela empresa, eles pagam por unidade. Cada poste que eles usam, eles pagam um valor para a Copel. Entendeu? Eu não vou falar o valor agora porque eu não estou lembrado do valor correto. Mas eles pagam por poste. Então, se você passar um cabo aqui hoje, este cabo pegar aqui a Martinique, lá da Brasil, até aqui na Fortaleza, são X postes, vamos contar lá, tem 32 postes. 32 postes vezes tanto, é mês que eles têm que pagar para a Copel. Então, quem tem que cuidar disso é a Copel. A Copel tem que cuidar. Mas o senhor quer colocar o município no meio também disso? Claro, o município Senão, tem que ser o fiscalizador, está que claro tem que cobrar. E notório que a Copel não faz isso. E se ela não fizer, nós vamos ter que notificar Aliás, ela. agora a Copel nem é mais do Estado, né? Nem sabemos ainda como é que vai ficar, né, doutor? Com essa confusão toda aí de venda de Copel, entrega Copel, como é que vai ficar tudo isso? A Copel vai ficar assim, o governo vai continuar com o mando da Copel. O mando da Copel continua com o governo do Pelas Estado. ações que ficam. Pelas ações que ficou, Entendi. ele vai ficar ainda com o mando da Copel. Então, quem manda na Copel ainda será o governador do Estado do Paraná. Então esse é um problema que o governador precisa ainda avançar, né? E aí nós estamos falando também dos deputados, né? Automaticamente, Porque em determinados assuntos você vai falar e vai tratar de Copel no âmbito geral, vai a atribuição do parlamento estadual, né? Mas daqui a pouco isso tudo é atribuição de todos os parlamentares, os municipais trabalhando em conjunto com os estaduais para resolver os problemas, senão não resolve. E aí já vou engrenar noutra questão. Antes de entrar nesse assunto, eu quero saber que alguém algum dia voltou a falar da morte daquela menina da moto que passou, que o fio estava baixo, o fio puxou e acabou. E quantos tem desse tipo aí, né? Entendeu? É essa a preocupação. Que essa poluição visual, ela é feia, sim. E quando ela está mais fora do padrão ainda, que ela fica rebaixada, é pior ainda. Na nossa época, eu fui funcionário da Loja Gaúcha, Correios, Copel e Telepar. A Copel, a energia no Cascavel, só tem uma companhia no Paraná. Só tem uma Copel. A água, só temos a Sanepar. Então, fica fácil. Na época, só tinha a Telepar, que fazia as ligações de telefonia, e a Embratel, que fazia a longa distância, transmissão a longa distância. E cuidava, quando nós trabalhávamos local, nós trabalhávamos em parceria com a Embratel, que tinha o Telex, no tempo do Telex. Hoje, quantas operadoras de telefonia e celular tem em Cascavel, Miguel? Ninguém sabe. Não. Cada dia monta uma. E aí fica essa poluição danada. Cada dia monta e os uma. gatos aí que acontecem, né? Exatamente. Poluição também é uma atribuição de deputado controlar e tal, num amplo sentido, porque nós temos muitos tipos de poluição que atrapalham a nossa vida, né? Sim. E nós temos vários deputados estaduais aqui, temos um deputado federal, e a pergunta agora, já avançando aqui, o programa é desse jeito, o senhor está se dando bem com os nossos deputados? Tem algum deputado que acompanha o senhor melhor ou não? Agora tem, no mínimo, 3 que estão querendo virar candidato a prefeito. E ainda nem engrenaram bem os seus mandatos agora, né? 2 reeleitos, um novo, que é o caso do Batatinha. O que o senhor nos diz disso aí? Primeiro passo, Cascavel, nós tínhamos 5 deputados estaduais e tínhamos 5 federal. Olha como é que a população perdeu. Perdeu um monte.
Ai, que deputado, não serve pra nada, tipo que... Gente, a população não imagina qual é a importância do parlamento na vida de cada um no nosso dia a dia, o quanto ela influi. Vocês acham que Cascavel consegue se manter só com recurso próprio? Sem emenda, se não vir emenda, se não vir recurso federal, o município consegue? Não. Que muitas vezes foi construído até asfalto em algumas comunidades a fundo perdido. Quando é fundo perdido, a população, naquela parte daquela região carente, que o pessoal que não tem condições, é feito um 0800. Por quê? Veio uma verba do governo federal ou do governo estadual que fez aquela obra a fundo perdido. Então Cascavel tinha 5. Hoje Cascavel tem um estadual, um federal, tem o Jacobo também, que não é bem de Cascavel, mas também fez voto em Cascavel, tem sua residência em Cascavel, mora em Cascavel, e temos aí 3 estadual, local, que são os 3 deputados estadual. A vantagem, sabe qual que é a maior vantagem de tudo isso? Que todos os 3 são da base do governo. Então você consegue trabalhar com os 3 e os 3 trazem recursos para Cascavel. Aí vira aquela competição. Eu trouxe 3 milhões, eu trouxe 4 milhões, eu trouxe 10 milhões, eu trouxe 20 milhões. Isso quem ganha é o município. Está entendendo a vantagem disso? Então tudo isso para nós é vantagem. Porque quando você tem um deputado que ele não é da base do governo, ele vai dizer assim, não, eu não consigo trazer nada. Sua oposição. É sua oposição. Ninguém me... Exatamente. Tivemos já isso. Isso. Né? Então, olha, nesse mandato, nós temos 3 deputados. Sim. E os 3 são da base. Agora eu pergunto, o senhor como é que está dentro desse contexto aí? Que é o que nos interessa saber aqui. Eu estou bem, graças a Deus. O senhor tem trânsito com os 3 deputados? Tenho conversado com os 3 deputados. Tomou verba com os 3 deputados ou encaminhamentos? Eu não fiz encaminhamento com eles ainda, por enquanto, porque tem alguma que diz, como eu fui candidato a deputado também, né? Fui candidato a deputado, então eu também tenho agora o meu trabalho de fazer o trabalho. O senhor acha que eles não vão me ajudar porque o senhor foi candidato a deputado? Não, vão me ajudar. Não, tanto é que eu já conversei com os 3 e todos os 3 me colocaram à disposição. Se você precisar, estamos juntos, porque queira ou não queira, tem próxima eleição futura e a política sempre foi assim. Os 3 querem, não é errado dizer que eles querem, eles não querem nada. Estão hoje sendo colocados, citados como prefeituráveis, mas nenhum diz, não, eu vou ficar no meu mandato, achem outro nome, nenhum fala isso aí. E aí, então, insisto, para concluir na pergunta, está certo isso? O deputado não tinha que ficar deputado até o fim do mandato? Não dá para dizer esse exemplo, porque nossos prefeitos, todos os nossos prefeitos foram que deputados largaram o mandato para ser pior eleito. Que for mesmo. Entendeu? O nosso prefeito, tanto Paranhos quanto o Edgar, eles eram deputado e viraram prefeito. E outra coisa, um deputado, ele não precisa se licenciar, ele pode ser candidato e continua deputado, não fica fora da mídia, fica participando com a população igual, fica sendo visto. Certo. E outra coisa, aqueles que, muitas vezes, Miguel, quando você vai para uma campanha, você vê que você tem a mesma chance, você tem a mesma chance de ser candidato hoje. Você tem uma mesma chance. De ser candidato, sim, porque a legislação ela estabelece, né? Tem umas regras lá, cada um está em dia e tal. Agora, entre ser candidato e chance igual para se eleger, é diferenciado. Grande o caminho, hein? Então, por quê? Eu não teria chance nem de pegar o voto da. O meu voto, eu acho. Eu vou dizer bem verdade para você, olhando o teu olho aqui, Miguel. Eu não tenho esse sonho de ser prefeito. Nunca tive sonho de ser prefeito. Então, eu já admiro bastante aquelas pessoas que têm coragem de ser prefeito e gostam do executivo. Por quê? Eu vou dizer para você. Você fala, Sidão, você quer ser vereador? Desde o ano passado. Você quer ser deputado? Desde o ano passado. Isso sim. É o legislativo. O seu perfil não é executivo. Porque o executivo tem gente que não admite isso. O executivo tem que falar não, Miguel. Ele tem que falar não. Você não sabe falar não, né? Não, tem que falar não. Tem essa situação. Entendeu? Tem que falar não. E às vezes falar não dói no coração. Isso é verdadeiro. Dói no coração. Entendeu? Você fala não. E aquela pessoa rodou, foi para cá, foi para lá. E ela fala assim, a minha última esperança é o Miguel. Aí chega no Miguel, o Miguel fala não. Frustra a pessoa. Viu? Você tem observado o aspecto do nosso prefeito Paranhos? O aspecto visual dele, o semblante. Paranhos envelheceu anos e anos em pouco tempo. Pega o Paranhos antes, em 2016, e coloca a foto dele. Eu até fiz isso. Eu peguei também, fiz isso. Viu?
O homem está, como chama o gaúcho, cortado de alça de gaita, né? Então, o que significa Mas isso? tem um ditado que fala, tá pena e bico. Pena e bico. O que significa isso? A trituração, que é o triturador, melhor dizendo, que é uma prefeitura, e não é porque a nossa aqui, ali em Lindoeste, que é menor, também não é fácil, né? Em Santa Teresa, o prefeito Cabelo está internado, está se recuperando, tomara que se recupere, e outros tantos. O Beto Lunite aqui, meu Deus, está envelhecendo também, viu, Jadir? E o Jadir que acompanha aqui a região com as prefeituras, conversa, né? Inclusive temos a coluna, como é o nome da coluna, Jadir? Pulso Regional. Pulso Regional, uma nova coluna que está aqui no Preto no Branco já toda sexta-feira. Acompanhe e vejo. Viu? A situação não é fácil para ninguém, o Cidão. Mas sabe, Será que o Paranhos aguenta até o fim do mandato? Faltam 15 meses, hein? Paranhos aguenta o fim do mandato, porque ele também... Não dorme, não come A direito. população também reza muito por ele, ora muito Isso por é ele, verdade. porque nós, sem essa dedicação espiritual, nós não vamos a lugar Também nenhum. não vai, né? É verdade. Mas assim, eu falo assim... E ele vai, sabe, ele vai no culto, Sabe, ele isso. se envolve com o pessoal da igreja, a parte espiritual muito importante. Eu falo para Verdade. você o seguinte, o Paranhos, eu conheço o Paranhos, fui vereador com o Paranhos em 98, quando fui suplente. Certo. Eu fui vereador É com o verdade, Paranhos. eu estava lá, Tá? eu acompanhei vocês. Fui vereador em 98, depois assumimos 2001 a 2004 e agora 2021 a 2024. O Paranhos sempre foi assim. Sempre teve um lema. A lembra quando era deputado? Cartão vermelho para droga, cartão não sei o quê. Então ele sempre esteve envolvido. Então o Paranhos é uma pessoa que é da índole dele não ficar parado. Ele não consegue ficar parado. Então ele está sempre correndo. Nós já tivemos prefeitos mais calmos, né? E assim, o Paranhos, como ele é novo, ele tem chance, tem chance de galgar cargos maiores. Você acha que ele pode virar governador mesmo? Mas, por que não? O Ratinho, quem era o Ratinho lá atrás? Não virou deputado estadual? Não virou deputado federal? Não dá no segundo mandato de governador, foi a reeleição no tufo? O que aconteceu? Quando você cai na graça do povo, e o povo acredita no teu plano de governo, tem isso também. Plano de governo. Tem um plano de governo bom, a gente sabe que do interior, fazer um prefeito do interior é difícil. Mas daqui a pouco o Paranhos vira o vice-governador. Do ramo ele é, né? Ele é do ramo. Política é com ele, né? E gosta do que faz. E quem não é do ramo também não se E estabelece. é um homem que está meia-noite, 2 horas, 3 horas. Com certeza. E aí, quando é outro dia, 7 horas, está de pé. Vamos avançando aqui, Cidão. Uma outra questão, estamos falando de prefeitura, falando de vereança. E essa é uma questão agora bastante emblemática aí. Os terrenos que os senhores aprovaram na Câmara para o prefeito leiloar, porque o prefeito fez um levantamento e encaminhou para vocês na Câmara estudar os terrenos, localizações, as explicações, né? Então vocês estudaram, analisaram e aprovaram, certo? Certo. E agora uma decisão judicial diz que o prefeito não pode vender 30 e poucos terrenos desses. 31, pelo menos temporariamente, precisa fazer uma reengenharia e tal. E a prefeitura está com não dificuldades de caixa, tem dinheiro, está no azul, está pagando todo mundo certinho, mas faltam 15 meses, e os próximos 15 meses o prefeito está preocupado com eles, o secretário das Finanças e tal, né? Uma análise sua sobre isso aí. Isso é desafiador, viu, para um executivo. E nós temos aí uma meia dúzia de nomes que querem assumir essa prefeitura daqui a 16 meses. Olha só, e temos nós, a comunidade, ali a doutora Larissa, que é leitora também, assessora hoje parlamentar, que estamos envolvidos nisso até a raiz do cabelo. Mas temos consciência dessa situação meio complicada, vereador? Qual é a sua análise sobre isso tudo aí? Olha, eu sempre falo assim, quando a promotoria olha, a justiça olha, e determinou que aqueles 31 terrenos têm problema, compete agora o nosso jurídico fazer um relatório daqueles 31 e reencaminhar novamente para a promotoria, justificando e libera os outros 27 Nosso liberar. O jurídico que você fala da prefeitura. Nosso procurador. Entendi. Procurador do município. Ele analisar. Dr. Edson Zorek. Isso, olhar processo e devolver, fazer a devolução ao judiciário, falar, não, esse está ok, por isso, está aqui a norma. E se tiver que ajustar alguma coisa, os senhores da Câmara estamos à disposição para isso. 27 está liberado. Certo. Esse 27 pode ser vendido. Então, os 27 vai ser vendido.
O município, outra coisa, esse dinheiro não é para folha, esse dinheiro é para investimento para o próprio município. É para o Caixa Geral. Caixa Geral, porque precisamos melhorar na parte da educação, na parte da saúde ali, e tem muita coisa que tem que ser feita. Né, e nada sem o dinheiro, não. Viu? Não existe. Você sabe quanto custa Não por dia a merenda escolar? Você sabe quanto custa por dia o transporte? Você sabe quanto que o município gasta por ano com transporte escolar? 17 milhões por ano com transporte escolar. Muito dinheiro. Entendeu? Esse dinheiro cai da onde? Aí tanto é que nós aprovamos a lei do desconto do ITBI. Certo. Que agora campanha, o pessoal já começou a correr para os 50%. cartórios. Estão correndo para os cartórios, acelerando Certo. os processos, porque só tem 60 dias. O Refic também virá em 60 seguida. dias. O senhor está defendendo isso aí também? Inclusive, tem pedido nosso. Ah, Nós fizemos indicação, né, doutora? Fizemos solicitação, solicitando o Refic, o ITBI e para normalizar os terrenos, as obras irregulares. Também entra bastante dinheiro, porque contrata engenheiro, tem que contratar, pagar suas taxas para reorganizar suas obras que estão Até porque irregulares. nós temos a cidade em franco desenvolvimento e eu, há 28 anos aí, 29 agora está fechando, nunca vi tanta construção na cidade, na área central, na periférica imediatamente lateral e também nos chamados bairros do povão, o pessoal construindo. São hoje 3.700, 3.800 obras licenciadas na prefeitura, fora as clandestininhas aí que o pessoal faz, né? Miguel, só para você ter uma ideia, E aí? Cascavel tem mais de 800 mil metros quadrados em construção de obra. Que coisa, hein? E 800 mil metros de obra em construção. Vocês imaginam, calcula isso, quantos apartamentos dá, quantas casas dá, quantas salas comerciais que dá tudo isso. Então se calcula isso Tem no que ter geral. muito atraso, muita gente que não conseguiu regularizar e tal, então precisa agora aproveitar essas E oportunidades agora, aí, né? vou dar um exemplo para você, bem rapidinho. Rapidinho. Tem um senhor que construiu uma casa. Ele fez a casa, fez tudo bonitinho, papapá. E aí ele gostou da casa, a casa tinha 3 filhos, 2 meninos e um piá, e a casa, papai, vamos fazer, fez lá no fundo a edícula. Certo. Aí depois que ele foi, aumentou a edícula, aumentou a garagem. Tudo sem legalizar. A casa tinha bits. A casa dele fez a bits com a normal. Aí ele foi ampliando. Ah, sim, a ampliação. Ampliou. Certo. Fez piscina, fez isso. Agora, as filhas dele foram estudar fora, fazer medicina. Custa 12.500 cada uma por mês. Dá 25 pila por mês. Ele tem que pagar para as filhas. E ele não conseguiu mais buscar dinheiro, o salário dele ficou pequeno e tudo mais, a economia dele foi tudo embora, vendeu carro, papapá. E aí o que ele fez? Para financiar o curso na universidade, Tem que botar o fica mais imóvel caro. no- Não, fica mais caro. O que ele falou? Vou refinanciar meu imóvel. Você botou imóvel na jogada. Botou e aí? imóvel. E aí? Não conseguiu. Claro que não. Falta documento. Não está regular a E obra. assim, empresas também. Ele que estava fazem desesperado essas que a obras. filha dele chorava todo dia, Verdade. papai, nós vamos ter que parar a faculdade por causa disso, papai. E aí, olha que drama Olha o que drama. você está. É, E aí, isso cai na onde? com Vem certeza. pro vereador Sidão. Então, uma campanha dessas ajuda esse tipo de situação. Né? Exatamente. Faz um mutirão, Para você pichurrum ter lá, ideia, vai, você tem noção, eu resolve. só dei um exemplo. Vereador, os senhores da Câmara aprovaram aumento no plano diretor, certo? Deu uma discussão, um tumulto, técnica para lá e até política no meio, enfim, mas foi aprovado. A área urbana. E nós temos em alguns pontos da cidade áreas que já têm 16, 18 loteamentos, processos tramitando na prefeitura, mas ainda não tem nada de saneamento. São regiões onde não tem. Nós falamos de Cano ainda agora, que o senhor citou o exemplo, lá também, região oeste ali, vai ter um grande conglomerado residencial, mas no chão não tem um cano de esgoto, vai ter que ser feito tudo lá. Então isso também é um grande desafio, não vai ser vencido isso até daqui a 15 meses, o tempo é muito curto, mas já para as próximas administrações vão ter que dar sequência nisso. Desafiador, né? Mas, hoje, a nossa lei diz o seguinte, que o proprietário do imóvel, quem vai lotear, o loteador, ele tem que dar a infraestrutura, asfalto, luz, água e o esgoto. Isso ele tem que dar. Então o esgoto, ele vai construir, isso é tudo pronto. Aí ele tem que fazer um trabalho junto à Sanepar, tanto quando veio o plano diretor para casa,
nós fizemos, junto com a doutora Larissa, fizemos um encaminhamento para a Sanepar, para a Copel e para a Transitar, para ver qual era o impacto que daria isso hoje no município, se essas empresas estariam prontas para receber essa demanda que aumentaria. E não estão. Aí elas responderam o quê? Que estamos preparadas e vamos esperar primeiro sentir o impacto para depois nós saber se estamos preparados ou não. E umas disseram que vão depender do governo municipal, sim, e também depender do governo estadual em alguns sentidos para dar andamento. Eu vejo que fica complexo a coisa. É isso que eu quero dizer, né? Nós temos bairro É difícil. Cascavel com 10 anos e não tem esgoto Não ainda. tem esgoto. Aí por que não tem esgoto? Ah, não, está canalizado o esgoto na casa dele. Na frente da casa dele está canalizado, tudo canalizado. Só que a Sanepar não consegue catar o esgoto porque está num lugar caído e não tem lagoa de tratamento daquela região. Não tem lagoa de tratamento. O que tem que fazer? Ela tem que pôr naquela ponta, pôr o sistema de bombeamento para retorno, para mandar de volta para um outro lado que dá caimento para a lagoa. O senhor se atreveria a dizer que ampliar a área, comercializar, fazer gerar recursos, dar emprego, evoluir nesse sentido é um retrocesso? Claro que não. Ninguém, em sã consciência, diria isso. Mas fazer um negócio que vai dar problema para se locomover, por exemplo, vias de escoamento e tal, né? Elas vão ter 5 mil, 10 mil pessoas a mais e as vias vão ser as mesmas de hoje, que já são bastante concorridas. Então isso tudo precisa ser pensado para frente. Cascavel é uma das maiores cidades que tem populacional mesmo. Cascavel é uma das cidades que mais tem veículo. Nós temos 272 mil veículos emplacados em Cascavel. Tinha, hoje já tem mais. Não, que eu vi agora há pouco. Mas todo dia alguém compra o carrinho. Carro emplacado. Tem bairro com casa que tem 4. Eu faço exemplo. 5 familiares e 4 carros. Eu faço exemplo. Nós temos 4 filhos. Só tínhamos um carro em casa. Só tínhamos um carro. E todo mundo andava. Agora, como é que ficou? Depois pra frente? Os filhos casam, crescem, casam. Cada um precisa ter sua locomoção. Falando nisso, também temos que puxar um assunto aqui. Esse seu relógio aí é Rolex, não? Olha, Miguel, eu queria que fosse o Rolex, mas Rolex não é, bonito, né? Mas teve um episódio no meio disso tudo aí, mas tem ouro e tudo e aqui eu só cito o Rolex, foi uma colocação que virou até meio que anedota, né? Nesse sentido aí. Essas cobranças políticas, questionamentos de comportamento do legislativo como um todo, o executivo como um todo, de retidão, honestidade, de não levar vantagem, de não negociar, de não cair em tentação e tal. O senhor acha que isso faz parte do pacote? O legislador ou o executivo tem que estar preparado para conviver com essas coisas aí? É o do jornal que denuncia na coluna, é o comentarista da televisão que faz uma conversa comprida e tal. E às vezes os políticos querem matar, querem detonar. Eu só sei dizer para você a minha transparência e o trabalho que nós fazemos. Isso eu posso olhar, que as pessoas que me conhecem, eu estou em Cascavel há 50 anos, cheguei em Cascavel com 9 anos, então sabe quantos anos eu tenho, né? O ano que vem eu tenho minha carteirinha de idoso. Então, estou em Cascavel todo esse tempo. Tanto é quando a gente ouviu, que a gente assistimos um vídeo daquelas conversas do empresário, automaticamente, como presidente da comissão, eu instaurei imediatamente que ele viesse até a Câmara e explicar o que estava falando. Porque falar das pessoas é muito fácil. Agora, estamos falando do empresário Francisco Simeão, tratamos com ele a respeito disso, a imprensa inteira e tal, e ele também foi à Câmara, explicou, enfim, né? Em relação a dizer que ele ajuda políticos e que ajudará políticos em Cascavel. Essa ajuda aí, ela é legal se feita com uma visão, com um objetivo. E ele joga o imposto de renda dele. Ele pega o imposto de renda dele que ajuda os políticos. E não é aceita quando entendida ou levada para o lado pejorativo. Ele vai comprar o voto do vereador A, B ou C, vai negociar e tal, né? Em primeiro lugar, ele foi infeliz.
na colocação dele foi muito infeliz, eu falei já para ele foi infeliz na colocação, mas ele continuou a bater, falando, eu sempre ajudei, gosto de ajudar, porque o político precisa trabalhar, fazer o bem para a população. E aí ele falou, eu ajudei deputado tal, ajudei deputado tal, tá lá no imposto de renda meu lá, as doações que eu fiz. Agora eu faço uma pergunta para você, uma perguntinha bem rápida. Qual é o vereador que vai querer pegar a grana do Simeão e declarada? Nem vamos discutir isso aqui, porque só citei o assunto, já está vencido, passamos para frente aí. Agora, se tem alguma dúvida, existem os meios corretos, existem os encaminhamentos que precisam ser dados. E aí nós estamos falando de Ministério Público, estamos falando do próprio GAECO e outros mais aí que existem, né? O senhor acha que o político tem que se melindrar por causa disso? O senhor acha que as coisas precisam ser resolvidas dentro da Câmara de Vereadores, aqui nós estamos falando do Legislativo, antes de ir para a rua, ou se tratando de assunto público, não tem que ter essa questão de panos quentes, de cortina de fumaça, para não deixar transparecer? Cada um sabe, como diz o ditado antigo, cada periquito que come pedra sabe como sai. Eu sempre falo assim, ó, na minha visão, você não tem que temer a nada. Você tem que temer uma coisa, temer a Deus. Temer a Deus, isso tem que temer. Porque o resto, se você fez coisa errada, você não tem que temer. Agora, se você não fez nada errado, por que ter preocupado? Pode vir promotoria, pode vir quem vier, deixe que faça o trabalho deles, é o trabalho deles. Muito bem. Como nós temos trabalho de fiscalizar, que muitas vezes são fiscalizados também. Você vai numa obra lá fiscalizar a obra, o consultor não gosta de fiscalizar a obra. Ah, claro, porque você acha coisa errada. Claro. Entendeu? Então, quando as coisas erradas, tem que fazer. Vereador, a Câmara tem apresentado muitas propostas de homenagens para pessoas, para empresas particulares, públicas, homenageia órgãos ligados à própria administração, como foi o caso recentemente da Defesa Civil, né? O Márcio foi lá com a turma receber. E agora, recentemente, o senhor patrocinou, idealizou, propôs uma homenagem que envolveu um estabelecimento comercial aqui, prestador de serviços, profissionais da área da saúde, e eu me refiro ao Hospital de Olhos, que acaba de fazer 30 anos, né? E também, por coincidência, nesse momento, outro vereador, que foi o Alessio, homenageou um oftalmologista, que não é ligado mais ao Hospital de Olhos, Dr. Marcos Solano, que tem os seus empreendimentos, e juntou todo mundo lá, a doutora Selma, abraçada com o Dr. Solano e tal, até um momento bastante bonito. E o senhor, até um pouco antes de chegar aqui, ainda estava meio choroso, porque o senhor foi às lágrimas, se emocionou, né? Depois foi fazer discurso. O senhor é muito chorão. Por que disso? Qual a importância dessas atitudes da Câmara lá? Tem gente que critica. Miguel, em primeiro lugar, eu não sou chorão. Eu convivo, às vezes eu me coloco no lugar das pessoas. Né? Eu sou emotivo. Emotivo. Eu sou emotivo. Emotivo. Entendeu? Eu sou emotivo. Então, o que eu digo... Chorona é a doutora... Não, ali não é chorona, ali é brava. Ali é brava. Então você fala o seguinte, por que o seu Jaci vai ser lembrado agora, depois que ele faleceu? Esse homem chegou em Cascavel, em que ano que ele chegou em Cascavel? Quantas coisas boas esse homem veio para Cascavel? Construiu, foi um empresário, foi prefeito, empresário, gerou emprego, gerou recurso, gerou tanta riqueza para Cascavel. E ele foi lembrado em vida, entendeu? Né, cá para nós. Então, tem que lembrar em vida, isso foi lembrado falando. Em vida também. Por que vai ser lembrado agora? Lembrado do seu fulano então, depois que morreu. O critério é fazer alguma coisa, então é isso? Eu sou favorável. Eu sempre defendi. O cidadão fez, merece. É isso que eu quero dizer. Isso, por isso que você se propõe, né? Eu, inclusive, sempre falei, e volto a bater na tecla. Valorizar as pessoas em vida. Não lembro do senhor ter votado contra nenhuma matéria dessa. Não voto, porque quando a pessoa é escolhida, alguém analisou aquela pessoa para dar o título, para dar uma homenagem, moção de aplauso, honra ao mérito, ou qual for a homenagem que as pessoas estão recebendo. O vereador que propôs, ou alguém que sugeriu para o vereador propôs, ele analisou aquela pessoa. E eu acho que nós temos que valorizar, sim, Miguel. Valorizar. E, aliás, sou até favorável, valorizar as pessoas que chegarem em Cascavel e construir a cidade, valorizar a cidade, que hoje Cascavel, você chega em Cascavel hoje e fala, meu Deus, olha o tamanho de Cascavel. Mas essas pessoas chegaram atrás de carroça, que veio do Rio Grande do Sul, que veio
2, 3 semanas para chegar do Rio Grande do Sul para cá com carroça, família de baixo. Essas pessoas também têm que ser reconhecidas. Hoje elas têm descendente, muitas não estão mais, até algumas ainda estão aí. Isso. E são homenageadas também, os pioneiros. Isso, temos que valorizar sempre. Agora, vereador, tenho acompanhado lá e vejo o senhor e outros parlamentares às voltas com uma petizada lá, uma piazada das escolas. Eu nunca vi, nesses anos aí, de 3 décadas, tanta criança dentro da Câmara como agora. E o senhor, eu não sei qual que é o combinado que existe, está sempre enrolado com as crianças, ou as crianças também. Então, a par, independente de se tratarem de menores e tudo mais, qual o fundamento político disso aí? Porque agora tem Câmara Jovem, né? Câmara e Mirim, Câmara Mirim. Câmara Mirim, Câmara Jovem, é normal. Miguel, eu sou apaixonado por criança. Sou apaixonado. Se tem 2 coisas que eu tiro, 3 coisas que eu tiro o chapéu. Quantos netos já tem? Eu tenho 5 netos. 5 netos. 5 netos. Mas mulher grávida, eu acho lindo, maravilhoso, acho que é uma bênção de Deus. Tudo que for mais completo está ali. Criança é a inocência que não sabe o que fala e não tem maldade. Ela é pura. A criança, ela é pura. Ela não fala aquilo porque ouviu. Se ela fala alguma coisa, porque ela ouviu alguém falando. E muitas vezes o idoso que precisa do nosso respeito. O senhor acha que esse é o único... E eu sou vereador. Todas as crianças que vão na Câmara ganham um pirulito. Certo. E esse pirulito, quem é que dá esse pirulito? O vereador Sidão. É um trabalho das escolas, conhecendo o legislativo, vou na prefeitura, vou na Câmara, as crianças vêm, e eu, com a assessoria Fran, ela dá um pirulito para todos na saída. Deixamos de lado o pirulito, avançamos. Porque essas crianças, vereador, amanhã serão os vereadores da oportunidade. Ou Amém. não, né? Ou Amém. não, né? Amém. Do jeito que a coisa estava indo, eu acho que já tem mudança e nós estamos nos referindo a isso. A preocupação, eu acho que deveria ser dos senhores dirigentes de partidos bastante grande, porque não achariam pessoas interessadas em participar. Agora a criançada está demonstrando um interesse que surpreende a todos aí. Uma consideração final sua, nosso horário já está acabando aqui, passou rápido, Sidão. Então você vai ter 1 minuto, 1 minuto e meio, para assim pincelar o que você acha que deveria dizer aqui no nosso podcast, né? Não é a primeira vez, não será a primeira nem a última vez que você vem aqui, e em outros momentos a gente vai conversar. Esquecemos de pincelar o que relativamente ao mandato? Eu acho que foi mais ou menos tudo. Outras vezes vamos trazer aqui novamente e vamos passar mais trabalho que estamos fazendo em termos de... O senhor é das comissões quais que o senhor é? Saúde. Saúde. Eu sou da Comissão de Saúde, eu sou da Comissão de Diversões e Obra. Nós estamos na Comissão de... Fala alto, pode falar alto. Comissão de Turismo. Comissão de Turismo. Viação e Obras Públicas. Viação e Obras Públicas. Comissão de Saúde. Comissão de Constituição e Terceiro. E Comissão de Ética. 5 comissões. 6 comissões. Então, não vamos ter tempo de falar sobre elas agora, também é importante, todas têm atribuição, e numa próxima oportunidade a gente volta a comentar esses assuntos. Vamos falar sobre doações. Vamos falar sobre doações de órgão e doações de sangue. Agora me deu medo, pensei que era doações para a campanha, né? Não. Mas aí não fala mais. Doações de órgãos, importante Isso, aí, né? muito importante. Nós temos que incentivar nós temos que cada falar, dia incentivar mais. O senhor faz parte da Viu? bancada negra. Incentivar cada dia mais também. O senhor e mais vereadores são da bancada negra e vocês falam que são. Eu já Somos. observei. E Falam somos. que são e trabalha o tema e tal, né? Tem debates, enfim. Também tem a questão do como é que chama? Cota. Hein? Cota, alguma coisa? Quer falar? Com as cotas, e agora vai ter para eleger alguém ligado aos GLBTs. LGBTs. Como é que é? LGBTs. Que isso? O senhor acha importante ter uma comissão e mais que isso, ter representante desse movimento no Legislativo? Perguntas para a gente colocar para frente aí para responder, né? As coisas estão mudando aí. Vereador, seu encerramento. Miguel, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus novamente por todo esse espaço cedido por você aqui. Agradecer toda a minha equipe, em nome da doutora Larissa, agradecer os demais colaboradores e as pessoas. E agradecer a população de Cascavel, que sempre nos deu apoio, sempre nos sustentou, nos ajudou nesse sentido. Agradecer a minha esposa e a família, né? A família em si, porque muitas vezes tem ficado ausente
para muito longe, às vezes longe deles, para ficar mais fazendo o trabalho nosso do dia a dia. Sou grato a tudo, tudo. Não quero reclamar de nada, só quero agradecer a Deus mesmo e agradecer tudo por aquilo que Deus me fez e continuar fazendo o trabalho para a população de Cascavel. E nos ajuda, acompanha na nossa rede social, @Sidão da Telepar, ou Sidão da Telepar também no Facebook. Nos ajuda, nos acompanha, dá palpite, dá sua opinião e participe do nosso mandato. Você nos ajudando. E criticar também, né, vereador? Exato, participar, criticar, elogiar, bater, dar assim cacete. Porque cada um tem uma visão diferente. Beleza. Beleza? Obrigado a todos. Campo junto. e Negócios, sabe o que é? É uma outra coluna que tem aqui no jornal Preto no Branco, né? Está circulando. Aqui a foto da nossa colega, a jornalista Tiziane Merler, que ela assina essa página, né, Jadir? E aqui também estamos vendo que agora nós temos página social, viu, Larissa? Se você tivesse sentado aqui, tivesse aparecido na foto, você iria para a página social, mas você não faz questão, né? Será que a Larissa vai querer ser candidata a vereadora algum dia? Eu ia perguntar para ela se ela estivesse aqui, mas ela não quis. Então temos a social e temos então a página do Jadir, que já nos referimos, Pulso Regional. Então, abrangência aí, o jornal ampliando a sua área, interessado nesses assuntos, e é importante a gente ter também o apoio dos senhores da política, e agradeço a parte, a parcela que cabe ao vereador, que é bem pequenininha, né? O vereador meio munheca aí, não gosta de investir muito. Mas a gente espera Miguel, que o senhor... Eu nunca te abandonei. Não, eu posso ser pequenininha, mas eu estou falando do jornal. Eu nunca te abandono. Eu estou com você já há 25 anos. Nós estamos falando do jornal. Tempos atuais, vereador. Tamo junto. Vamos ampliar essas parcerias todas. Tamo junto, sempre. Um grande abraço a todos. Batendo guiso, o veneno da política se encerra aqui. Voltamos na próxima semana. Jadir, vamos ter 2 Batendo guiso na próxima semana? 2 programas. 2 programas. Assuntos variados na política que estão acontecendo aí. Por exemplo, nesta sexta, para encerrar, agora, por esse momento, na Câmara, nós temos atividade partidária. Não é do seu partido, mas é do Progressista. Nessa sexta-feira tem uma festa grande lá, a gente vai acompanhar. O do estado inteiro, né? E na semana que vem vamos repercutir. Um abraço e até a próxima.